Olá, mais uma vez aqui no programa falando de processo 365. Desta vez, para iniciar uma série de 3 vídeos sobre o artigo 903 do Código de Processo Civil. Esse artigo é inserido no contexto da alienação de bens no procedimento executivo. Alienação essa que pode ser por iniciativa do particular ou em leilão à asta pública que permanece no Código de Processo Civil. Antes disso, é preciso pontuar algo sobre a natureza jurídica da alienação, mais especificamente sobre a arrematação. A meu ver, eu venho dizendo isso há algum tempo, a arrematação tem uma dupla face. A primeira face é uma face negocial. Trata-se de um negócio jurídico bilateral consistente num acordo de transmissão do bem, de um lado pelo Estado que dispõe desse bem, de outro lado pelo chamado arrematante, que em verdade é o adquirente do bem. Negócio jurídico bilateral de direito público, sem natureza contratual, sem ser, por exemplo, uma venda do bem e muito menos de viés privatístico. Isso que a doutrina de há muito fala. Ponte Miranda, por exemplo, desde o Código de 39, ele referenda essa ideia, fazendo alusão ao pioneirismo de Francisco de Paula Batista, que desde a segunda metade do século XIX defende isso, muito antes de essa compreensão ter sido estabelecida na doutrina estrangeira. Agora, há uma segunda face da arrematação, que é uma face decisional. Trata-se de uma decisão porque é algo que pode, ou melhor, que é imposto ao executado. O executado sofre as consequências do ato, sofre pela atuação do Estado, é um ato de império. Com a penhora, o Estado toma para si o poder de dispor. Ele ainda não expropria o bem, algo que só vai fazer com a arrematação, mas ele toma para si o poder de dispor. Ele meio que assim diz ao executado: como você não dispõe de seus bens para pagar suas dívidas, eu no seu lugar, ao penhorar o bem, vou tomar para mim o poder de dispor e vou aliená-lo para fins de obter dinheiro para o pagamento das dívidas. A arrematação é uma das tantas decisões que se profere no curso do procedimento executivo. Decisões essas que se dão de forma sucessiva, ou seja, a pretensão de direito material, ela vai sendo satisfeita de forma paulatina, sucessivamente. Sequer essa decisão de arrematação é a última, é a que satisfaz mesmo o crédito exequendo, porque o máximo que vai se ter é dinheiro depositado e isso ainda não satisfaz. Tanto que após isso, há a problemática em torno da satisfação do crédito. É importante, além de tudo, entender essa natureza decisional, porque se trata de um ato recorrível. E, se for o caso, após o trânsito julgado, rescindível, embora, particularmente, eu entenda que vai faltar interesse na ação rescisória, já que se tem a possibilidade de uma ação menos drástica que a ação autônoma prevista no parágrafo 4º do próprio artigo 903. Pois bem, feita essa breve introdução, analisando rapidamente a natureza jurídica do ato de arrematação, passo à análise do artigo 903 em si. Ele trata da chamada perfectibilidade da arrematação e ele corresponde ao que se tinha no Código Velho, o artigo 694. Perfectibilidade de que modo? Uma vez lavrado o auto, e esse auto é assinado pelo juiz, isso bem denota aquela natureza decisional, a arrematação se considera perfeita, acabada e retratável. O auto, além de ser o documento, a fonte da prova, o mecanismo de prova, é o mecanismo que possibilita que a arrematação torne-se um ato jurídico. É o mecanismo formal mínimo dela. Corresponde ao que se dispõe o artigo 494, é o mecanismo de publicar a decisão para fins de torná-la existente, juridicamente existente. Então, uma vez lavrado o auto, a arrematação considera perfeita, acabada e retratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. A diferença do caput do artigo 903 para o velho artigo 694, basicamente é formal, meramente formal.
Porque o Código Velho só falava em embargos executados porque se falava em embargos de primeira fase e embargos de segunda fase, que eram exatamente aqueles velhos embargos à arrematação, conforme o caso, a adjudicação. O Código Novo acabou com esses embargos de segunda fase e estabeleceu a ação autônoma do parágrafo 4º em seu lugar. Essa ação autônoma faz, portanto, as vezes dos velhos embargos à arrematação. E aí ele vai e diz, o artigo 903 caput, mesmo que venham a ser julgados os procedentes, os embargos do executado ou a ação autônoma. E aí muitos entendem que a arrematação fica imune a qualquer vicissitude, e não é isso. A arrematação é desfazível, já o era desde antes, principalmente com a alteração de 2006, e continua sendo. Ela é desfazível basicamente em 3 hipóteses. A primeira hipótese é o problema de vícios, mas são vícios relativos ao procedimento de alienação e não ao procedimento de execução como um todo. Procedimento de alienação que começa com a decisão do juiz, fundada na escolha pelo exequente do meio expropriativo a ser adotado. Essa decisão vai culminar com a lavratura do auto. Então, qualquer vício referente a esse procedimento, como, por exemplo, não publicação do edital, irregularidade do edital, parcialidade do leiloeiro, contamina o ato de arrematação. Um desses vícios é o conhecido preço vil, que continua a ser previsto e continua a ser causa de nulidade da arrematação. Há sim nulidade de arrematação que pode ser alegada pelos meios hábeis e que vai ocasionar o desfazimento, inclusive o preço vil. O que acontece com o preço vil é que, por uma questão de equidade, de melhor adequação ao problema, em vez de se nulificar de plano em sendo constatado o preço vil, condena-se o arrematante, que é o réu, nesse caso, dessa impugnação à arrematação, a complementar o valor. Condena-se porque ele agiu ilicitamente. Condena-se e exorta-se o arrematante a complementar, sob pena de nulificar. As pessoas entendem que, por essa complementação ser aquilo que é prioritário, não haveria vício no preço vil, contaminando a arrematação. Assim, o problema é que se funda, muitas vezes, o raciocínio em questões a priorísticas, como se todo vício, metonimicamente, como se toda nulidade levasse necessariamente à nulificação, desfazimento do ato, e não é isso. Nós temos aqui um exemplo muito bom. Condena-se a complementar sob pena de não fazendo nulidade. A segunda hipótese de desfazimento é o desfazimento por resolução. Resolução por inadimplemento. Caso o adquirente não venha pagar, não venha prestar a caução no momento adequado, conforme o código, no momento, na forma adequada, conforme o código estabelece. Aí ela vai se resolver, velha resolução por inadimplemento. A terceira hipótese de desfazimento é por revogação, ou seja, quando, nas hipóteses do parágrafo 5º do artigo 903, o adquirente desistir, e a desistência é uma revogação. Desistir, ele revoga, retira a manifestação de vontade, e isso bem denota aquela primeira face, a face negocial da arrematação. O sistema permite a revogação naquelas hipóteses estabelecidas. Além disso, a arrematação pode se considerar ineficaz. Pode se considerar ineficaz caso aqueles sujeitos mencionados no artigo 804 não sejam regularmente cientificados. Como, por exemplo, a alienação, a execução que recai sobre o bem dado em promessa de compra e venda por dívidas do promitente vendedor é ineficaz ao promitente comprador se ele não for regularmente cientificado. Como será ineficaz ao usufrutuário se ele não for regularmente cientificado? Significa dizer que esses sujeitos, muitos deles, poderão, por um meio próprio, reaver o próprio bem, se for o caso. Não sempre vão reaver. No caso usufrutuário, por exemplo, ele não pode reaver, ele pode, na verdade, exercer o seu direito de preferência na aquisição. Caso não seja regularmente cientificado, ele vai poder exercer esse direito de preferência no outro meio,
quando tomar ciência do ato de arrematação. Então, essa perfectibilidade, ela tem exceções, que eu acabei de dizer. Nós não podemos querer a fórceps blindar a arrematação, blindar o arrematante de qualquer coisa. O sistema não é assim. Nós não podemos tolerar a má-fé do arrematante, nós não podemos tolerar que a arrematação seja um locus propício para velhacarias. O sistema tem um remédio para isso e esse remédio precisa ser aplicado. Nós temos de entender, nós temos de estimular que a arrematação de bens em execução deve ser feita seguindo as cautelas de praxe. O interessado em arrematar tem de observar a certidão da matrícula do bem, tem de observar se o procedimento está sendo regularmente conduzido, se o edital preenche todos os seus pressupostos, se o bem pode ser ou não alienado, se ele tem ou não legitimidade para arrematar e, se for o caso, ele faz uso de um profissional habilitado, acima de tudo, de um advogado especialista na área. Temos de estimular isso e não blindar a arrematação de qualquer coisa. Me parece que isso é muito importante, que esse entendimento precisa ser enraizado na realidade forense brasileira. Pois bem, no próximo vídeo eu irei analisar a problemática do terceiro que, estranho por completo a execução, sofre a arrematação de um bem seu. Esse terceiro que pode opor embargo de terceiro, como é que ele fica diante desse artigo 903. E no terceiro vídeo eu irei analisar o problema da ação autônoma do parágrafo 4º do artigo 903 e saber, além do prazo, além de tudo isso, além do momento em que se inicia a possibilidade dessa ação autônoma, se há ou não limites cognitivos a ela. Muito obrigado.